Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, eu vou dar uma continuidade a um bate-papo que eu já iniciei com vocês meses atrás, que quando eu tiver oportunidade, sempre eu vou postar. Nós vamos conversar sobre o que? Os ensinamentos dos grandes mestres. Eu penso da seguinte forma, estou dando a minha visão pessoal, sempre sujeita a erros e enganos para vocês. Nós falamos tanto de mestres aqui e ali, seja qual for sua religião, filosofia, cultura, não importa. O que precisamos entender é que o conhecimento desses grandes seres, eles são praticamente colocados como vibrações que ficam para a eternidade. Não é porque o ensinamento foi feito há 1000 anos atrás, há 10 mil anos atrás, não importa. São ensinamentos que são perpetuados. E por que eu chamo eles de conhecimentos eternos e que serão perpetuados por nós sempre? Eu vejo da seguinte forma. Nós temos as eras astrológicas, que normalmente sempre uma era astrológica tem um expoente máximo. Um exemplo, a era de Peixes ficou consagrada para o Cristo, a era de Áries ficou consagrada mais para Moisés, a era de Touro para Krishna. Mas todos esses grandes mestres, eles trazem uma essência muito próxima em relação à forma de passar o conhecimento. Seria como se, conforme eu citei as eras, agora vocês vão entender por que eu iniciei o programa assim, é como se fosse uma corrida de bastão. Então todos os ensinamentos de um grande mestre, eles são perpetuados pelos próximos que virão. Só aqui colocado de uma nova forma, aí que está a chave. Nós temos que pegar todos esses conhecimentos e procurar colocar tudo que os mestres nos deixam na atualidade, o que representaria viver todas essas máximas de todos esses grandes seres, perpetuando todos esses conhecimentos. Então eu separei alguns ensinamentos, algumas frases, algumas eu vou até ler, de alguns seres especiais. Claro que se eu fosse fazer de todos os seres que eu entro em sintonia, nós teríamos programas ininterruptos. Por isso que eu falei que sempre que eu estiver com essa vibração, eu vou fazer um programa, poderíamos dizer que este é Ensinamentos dos Grandes Mestres 2, porque eu já fiz um programa conversando sobre isso. Então eu separei somente alguns. Eu vejo a tônica necessária do nosso momento atual e como que a gente pode, de repente, atualizar alguns conhecimentos. Vejam esta do mestre Mahatma Gandhi, que para mim, um grande mestre, né? Com a égide de Libra, um ser que trazia essa força fortíssima em relação ao seu DNA pacífico, porém ativo. Ele nos disse o seguinte: olho por olho e todos nós ficaremos cegos. Vejam que interessante, olho por olho e todos nós ficaremos cegos. Gandhi, nesse ensinamento, ele diz que muitas vezes, né, na minha visão pessoal, interpretando o ensinamento desses grandes seres, né, muitas vezes nós temos esse hábito de falar assim, me agrediu, então eu agrido, me fez bem, então eu vou fazer o bem. Será que se a gente levar esse ditado, né, olho por olho, que normalmente é colocado em relação a energias contrárias, energias que nós trazemos uma polaridade, será que se nós levarmos isso ao pé da letra, na verdade todo mundo não está ficando cego? O que será que Cristo quis dizer quando ele falou assim, se baterem na sua face, ofereça o outro lado? O que será que ele quis dizer em relação a isso? Ofereça o outro lado. Eu penso da seguinte forma, que sempre quando a gente vê algo que a gente não concorda, existe a possibilidade, principalmente para as pessoas que são pouco evoluídas ou que estão com um desequilíbrio muito grande, principalmente emocional, né? Na atualidade, então, nem se fala, vamos atacar, vamos criticar, vamos apontar o dedo, isso e aquilo. Então, eu vejo que o Gandhi ele quis deixar o seguinte recado. Quando a gente vê algo que a gente não concorda, quando a gente vai no olho por olho, a gente se iguala com essa consciência. Então tudo aquilo que você está contra, que você não concorda e etc, você está atacando, na verdade com o ataque e com o olho por olho, dente por dente, você está se igualando com essa energia. Então a gente observa, né? Eu estou fazendo esse programa aqui, conversando com vocês de uma forma totalmente solta, com o meu coração.
sempre sujeito a erros e enganos. É minha visão pessoal, você pode discordar. Não só pode, como deve, mas não é por causa disso que a gente precisa ficar inimigo, né? A gente vê tantas formas diferentes de pensar, né? Tantas formas das pessoas colocarem o que está dentro delas de uma forma que muitas vezes, quando são autênticas de verdade, agora é minha visão, as pessoas não aceitam, né? Então, será que a gente tem que pegar esse tipo de energia e a gente tem que ficar tipo, não concorda, então vamos brigar, vamos lutar? Cara, por isso que eu citei Gandhi. Segundo o que dizem, Winston Churchill falou que preferiria enfrentar muitas vezes ou repetidas vezes o Hitler do que enfrentar novamente um Gandhi. Que o Gandhi, se você estudar um pouco a história dele, o trabalho dele, ele conseguiu praticamente renovar toda a vibração da Índia através da paz. Quando tinha violência, ele fazia os seus jejuns. Tem até filme, né? Livros, tanta coisa sobre ele, esse ser fantástico, né? Então, será que não é o momento na atualidade da gente pensar assim? Que a gente fazer, como eu sempre digo, prestem atenção porque as pessoas confundem, falam, então a paz é eu ficar quieto e não fazer nada. Não, a paz representa uma força muito ativa se ela é empregada de uma forma verdadeira. Porque se você emprega a paz, vejam a dica que eu dou em relação a essa frase de Gandhi. Se você coloca o seu coração pacificado de verdade em algo que você observa, que você pode, agora as palavras, insinuar, que você pode aconselhar, que você pode oferecer novas visões e novos caminhos, ela tem uma força incrível. Isso não é uma paz passiva, é uma paz ativa. E esse tipo de energia está totalmente fundamentado nisso, porque você chegar e silenciar, né, e falar, eu não vou brigar, mas dentro de você mesmo você está se auto-implodindo. Cara, isso não é uma paz verdadeira. Você continua cheio de guerras. É aí que eu entro, né, num outro ensinamento fantástico do professor Henrique José de Souza, né, que é um mestre da Sociedade Brasileira de Obiose, já não está entre nós, esse filósofo baiano fantástico. Estude um pouquinho, pesquise sobre ele, vocês vão ver que trabalho maravilhoso que esse ser deixou, que a humanidade nem imagina o quanto existe de consciência ainda para conectar do que esse mestre deixou, né, aí que estão os graus avançados de Obiose. Olha o que ele disse, né? Que compreender o princípio hermético da polaridade é transformar trevas em luz, ignorância em sabedoria. De novo, compreender o princípio hermético da polaridade, que é um dos 7, como bem sabemos, né, é transformar trevas em luz, ignorância em sabedoria. Então, quando a gente entra em sintonia com esse ensinamento fantástico do professor Henrique, a gente percebe que as polaridades fazem parte da evolução. O problema é como nós administramos ela. Aí que a gente começa a compreender que a polaridade vai estar presente ainda muitos, milhares de anos na nossa evolução. Porque se a gente pensar tudo igualzinho, foi por causa disso que os anjos caíram. Olha, agora eu entrei, né, na cosmogênese, ligado aos sistemas evolutivos, onde os anjos tiveram que cair, a famosa guerra celeste, Micael e Lúcifer, porque a humanidade estava letárgica, ela não evoluía, então é necessário o atrito. Mas o atrito não quer dizer nitidamente movido pela ignorância, movido pelas trevas somente. Precisa existir o equilíbrio das duas energias. Então, quando a gente compreende isso, a gente sabe, pô, sempre vai ter uma forma diferente. Sempre vai ter uma energia contrária àquilo que eu considero certo, absoluto. São os extremos. Quando os extremos se tocam, o caminho do meio surge, né? Aí eles praticamente se neutralizam. Não que a gente tenha que ficar numa neutralidade sem consciência. Como eu disse, o princípio hermético da polaridade, ele faz o atrito da evolução. Mas esse atrito, se ele é locomovido por trevas e ignorância, aí não vai. Aí a pessoa, eu sabia, aquilo é trevoso, aquilo é ignorante. Ela está sendo trevosa e ignorante quando ela começa a julgar aquilo. Esta é a diferença do mestre e daquele que está totalmente na senda. As pessoas não compreendem a força, o impacto vibracional
imenso que existe quando a verdade é colocada de dentro para fora, mas movido por aquela paz ativa que eu iniciei com o ensinamento do Gandhi, do olho por olho e todos ficaremos cegos. Então, se a gente começa a trabalhar esse tipo de energia, no sentido de compreender que as polaridades estarão sempre presentes, a gente entenderá que isto faz parte da evolução e a gente simplesmente tem que aprender a conversar, dialogar, apontar novos caminhos. Muitas vezes, obviamente, existem alguns acontecimentos, algumas atrocidades, né? Que a gente sabe que isso é contra a evolução, coisas totalmente involutivas, que podem representar a violência direto, né? Seja o tipo de violência que é colocado para a gente analisar. Existem vários tipos de formas, né? Que a gente sabe que isso realmente não tem nada a ver com a evolução, né? O escravagismo e etc., tortura, sei lá, cara, tem tanta coisa muito complicada por aí. Claro que aí a gente tem que ter uma forma ativa em relação a isso. Mas o que precisamos entender inicialmente é que essa forma de professar esse tipo de energia, esse tipo de força, pode ser no aconselhamento, pode ser no direcionamento, como dizem também os mestres, né? Quando a gente observar que uma pessoa nitidamente está errando o seu caminho, a gente tem que entender que o nosso Deus, tanto o seu Deus como o Deus daquela pessoa, está errando. Aí você fala assim, mas como assim Deus errando? Porque Deus ele está projetado em tudo, mineral, vegetal, animal, ser humano. Então se existe o erro, esses três reinos eles não erram, o animal, o vegetal, o mineral. Esses três reinos eles simplesmente cumprem a sua evolução já na perfeição, de acordo com a sua consciência. Quem ainda se atrapalha bastante na senda é o ser humano, porque ele não é perfeito, ele não é completo, todos nós ainda estamos em total aperfeiçoamento. Aí você fala, mas esses reinos não vão se aperfeiçoar, os outros? Sim, mas eles já chegaram no top do que representa a sua evolução. Isso é muito simples de compreender, né? Mas quando a gente observa então esse erro, é que a gente percebe que aquela pessoa está com o Deus dela, porque nenhum Deus externo é uma referência se um Deus interno não é conectado, ou a referência para que tenha sintonia com esse externo, nós vamos compreender que essa energia presente dentro de nós está desconectada, está desfocada, por isso que acaba acontecendo o erro. Então, que tal quando esse tipo de energia estiver presente, um conselho, um direcionamento, uma forma de demonstrar como que a gente pode trabalhar para sublimar uma energia densa que está agindo de uma forma involutiva. Nossa, se nós começássemos a trabalhar nesse sentido, nesta forma, nós teríamos diretamente esse princípio hermético da polaridade muito bem trabalhado. A gente trabalharia com amor, com fraternidade, com sabedoria. Por isso que o professor Henrique colocou novamente, transformar trevas em luz, ignorância em sabedoria. Todos os grandes mestres, vocês podem ver que se encaixam nesses ensinamentos que eu estou dando para vocês. Mas quando a gente medita em relação a isso, né, a gente percebe nitidamente que este aconselhamento, essa sugestão não existe. O que existe é um embate ali e um é o dono da razão e o outro é o totalmente errado. Aí não vai ter caminho do meio. Aí a diversidade, a polaridade nas trevas e na ignorância estará totalmente presente na experiência. Vamos prestar atenção em relação a isso. Agora olha que ensinamento bacana que eu trago aqui para vocês também. Vou até ler aqui. Da Helena Petrovna Blavatsky, a matriarca, né, fundadora da teosofia, né? Se quer escolher doce paz e descanso, discípulo, semeie com sementes de méritos campos de futuras colheitas. Olha que fantástico isso. Vou repetir. Se quer escolher doce paz e descanso, discípulo, seria essa paz interior que eu estou falando para vocês aqui. É minha visão. Semeie com sementes de mérito, ou seja, mereça elas, os campos de futuras colheitas. Se nós pegarmos esse ensinamento de Blavatsky, a gente pode até colocar Isaac Newton, que também é um grande mestre da humanidade, de acordo com seu propósito, causa, lei e efeito. Então, o que a Blavatsky está querendo dizer é que se a pessoa quer essa paz, se a pessoa quer entrar em sintonia com essa energia, né, que você fala assim, mas que paz é essa, Newton Schultz? Cara,
Você quer um ápice, que pelo menos aqui, né, no Brasil, Ocidente, a gente tem como um dos grandes mestres como ápice o Cristo. Cara, estavam ali quebrando o corpo dele, estavam colocando, pregando ele na cruz, né? Acredite você ou não nisso, né? Ele falava a todo momento: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que eles fazem. Agora eu pergunto para vocês, o Cristo, uma pessoa que sabia manipular todas as energias, as forças sutis da natureza, se ele quisesse, ele ocasionaria ali uma tempestade, uma força ali que aniquilaria os seus inimigos, para que fique bem claro. Mas será que ele fez isso? O que ele fez? Ele cumpriu o seu dever e simplesmente pedia para o Pai de todos perdoar todo mundo, porque eles não sabiam, eles estavam errando. Então, até aquele último instante, ele estava sugerindo, ele estava vibrando amor, fraternidade até para aqueles que o estavam molestando. Agora, como somos nós, quando levamos uma fechada na rua, quando alguém escreve alguma coisinha nas redes que a gente não gosta, etc. Como está esse tipo de energia, esse tipo de vibração? Cara, e o pior é que a maioria das pessoas que vibram essas energias densas resolvem do nada falar paz, paz e amor, para daqui a pouco sair ali da sua igreja, da sua sinagoga, sei lá onde, do seu monastério, sair agredindo todo mundo por aí. Cara, parece que o mundo tá de ponta cabeça, cara. Tá na hora da gente começar a acordar para isso. Então a Blavatsky, ela está deixando bem claro. Você quer colher essa paz e esse descanso é de não ficar poluído por essas energias externas, desperta o seu mestre interior. Aí você pega vários livros de Blavatsky fantásticos, né? Isis Sem Véu, Doutrina Secreta, onde ela fala muito sobre isso, dessa ascensão, dessa energia, da conexão com esse processo. Se você está afim de trabalhar isso e de viver esse tipo de energia, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que promover a paz em vez de promover a guerra. Ah, não, mas o momento é esse. Cara, existem momentos e momentos, né? Existem momentos e momentos. Então, quando a gente observa num simples fato de uma pessoa ter na atualidade uma escolha diferente, ela é minha inimiga. Onde que está isso? Que tipo de semente você está jogando? Que tipo de paz é essa que você quer? Será que você prefere a guerra? Então, ok. Quando chegar o seu momento de sintonizar o seu mundo pós-morte, fiz até um programa recente sobre isso, você vai ter ali inúmeros anos de guerra. Você fala, mas por que eu mereço isso? Cara, é o que você está semeando. Só que a gente recebe isso em vida, cara, muitas vezes. Por isso que tem um outro ditado dos grandes mestres, né? Que se a gente começar a entender que toda essa energia, toda essa força correspondente à causa, lei e efeito, que a quem muito for dado, muito será cobrado, a gente sabe que quanto mais você está evoluindo na senda, né, do mundo humano, que você está se conectando a energias sublimes, sutis, mais você vai ser cobrado em relação a isso. Então vamos começar a trabalhar, como Blavatsky nos ensinou, um campo totalmente semeado de energias de mérito de eu trabalhar essa paz, de eu trabalhar essa energia no sentido de sublimá-la e não ficar sendo aquele propagador de energias densas. Hoje as pessoas instalaram o dedo, pá, o mal cola, a sombra cola. Para eu atacar é fácil, é só cutucar. Cara, a paz é aquela parede que você vai construindo tijolinho por tijolinho. Cara, a guerra é você tirar um ou dar um chute nessa parede inteira. Cai tudo. Esse é o mal atual. Então que tal a gente acordar, né? Vamos acordar para esse tipo de coisa. Por isso que o professor Henrique José de Souza nos disse, né? A esperança da colheita reside na semente. Que aí você pode entrar em sintonia com o processo educacional das crianças, os valores que passamos, porque elas estão olhando tudo, cara. Toda vez que você se desequilibra, quando uma criança está presente, a criança observa, ela vê, ela está no momento de assimilação de energia para formar o caráter futuro dela. E aí? Como é que a gente vai? Outro lema da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Realização através do caráter e da cultura. Então, toda vez que vamos fazer algo, vamos procurar trabalhar com cultura, vamos trabalhar com essa energia bacana de realizar, com um caráter limpo, com um caráter de não ficar julgando, de não ficar criticando. Terrível isso.
Será que a gente já chegou no momento, né, do próprio conto do mestre Krishna, junto com Arjuna, que Arjuna falou, mas mestre, eu não vou guerrear com os meus irmãos. Mas ele falou assim, não, é necessário. Será que a gente chegou no momento épico desse, de final mesmo de ciclo? Não sei. Quem sou eu para julgar, mas lança essa proposta. Se você acha que realmente tudo tem que ser professado agora através da destruição e do caos total, maravilha, continue vibrando isso. Mas saiba que isso vai também pegar você. Não pense que você é aquele que olha e fala, tá o caos, então vamos fazer a destruição total disso, você vai sair bonitinho, não. É como foi há milhares de anos atrás na Atlântida, onde quando ela foi inundada, todo mundo teve que entrar nesse jogo. Quem tinha que ser resguardado, que tinha uma consciência extremamente especial, foi. Aí surgem os mistérios de Agartha, etc. Mas a maioria dos seres humanos comuns, assim como eu, não sei se você é extremamente especial e se julga assim, todos nós dançamos, cara. Então medite em relação a isso, né? Agora, o último ensinamento, vou pegar novamente Helena Petrovna Blavatsky. O potencial da humanidade é infinito. E todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso. Estamos todos nele juntos, somos um. Vejam que lindo este ensinamento da Blavatsky, por isso que eu deixei ele para o final. Todo mundo tem um dom, todo mundo possui virtudes, todo mundo tem a possibilidade de contribuir para um mundo melhor, seja qual for a contribuição. Então todos nós temos esse tipo de energia, todos nós temos esse dínamo de contribuir. Então você quer contribuir para a transmutação da energia humana, para que o mundo, como consequência ou efeito da nossa energia coletiva, seja mais sutil, seja mais leve, seja de paz, de amor, de sabedoria ou não, vamos partir para a briga. O meu dom, a minha virtude é a destruição total, como eu citei anteriormente. Quem vai escolher o caminho? Cada um de nós. E o que mais potencializarmos, sem sombra de dúvidas, será a energia que vai inundar o aura psíquico do planeta, e isso como uma chuva astral chegará em nós, assim como foi a pandemia em 2020. E esse tipo de energia mexeu com todos os nossos alicerces e bases. Então vamos ficar atentos em relação a esse tipo de força que cultuamos agora, esse tipo de energia, esse tipo de egrégora que nós alimentamos. Se nós alimentarmos uma chuva densa, não tenha certeza que cairá sobre nós isso. Por mais que você esteja fazendo a sua parte, estamos todos juntos. Se começarmos a trabalhar mais o lado da fraternidade, do amor, como disse Blavatsky, o potencial da humanidade é infinito e todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso. Como você contribui? Como você trabalha isso para que a energia seja mais leve, que a energia seja mais bacana e você contribua para aquele mundo que, na verdade, por mais oculto que esteja na atualidade, é o mundo que verdadeiramente você quer. Ou você quer o mundo da crítica, o mundo cheio de inimigos, o mundo pesado, o mundo denso. É isso que você quer? Então, veja o que você propaga nas redes sociais, veja o que você vibra com o seu coração em mente, inevitavelmente uma contribuição para o bem, para a luz ou para as sombras, é o que você está fazendo. Simplesmente medite sobre você, as suas atitudes, pensamentos e sentimentos. E é isso, galera. E vou, de acordo com a minha possibilidade, passando esses conhecimentos aqui para tentar contribuir com o que eu sei fazer, que é trocar uma ideia com vocês, até o momento, sempre sujeito a erros e enganos. E vou terminar o meu programa como sempre, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Um grande beijo, até o próximo programa.